Pronto. Então é o seguinte, galera. Ó, o que é que vai cair, certo? Vai cair, ó, leis de Newton. Leis de Newton, vocês já estudaram, certo? E vai cair o capítulo de atrito, ou seja, que é uma força a mais que aparece nas questões, tá? Então, vai cair leis de Newton em atrito, certo? Então, como é que a gente pode fazer o resumo? A gente pode fazer o resumo seguinte, ó, vamos lá. Primeiro, primeira lei de Newton, né? A primeira lei é a lei da inércia, né? Que fala que um corpo, né? Um corpo livre da ação de forças externas, ou seja, quando a força resultante é nula, ele tende a continuar, certo? Do mesmo jeito que ele se encontrava, ou seja, ele tende, se ele está parado, ele tende a continuar parado, se ele está em movimento, ele tende a continuar em movimento, certo? Ou seja, se a força resultante é nula sobre um bloco, ele tem duas situações, certo? A gente chama essa força resultante nula de equilíbrio, tá? Então, quando as forças que atuam sobre um corpo é nula, as forças se cancelam, ou ele vai estar em repouso, certo? Ou ele vai estar em repouso, que é a velocidade dele ser zero, ou ele vai estar num movimento retilíneo uniforme, ou seja, ele vai estar com velocidade constante, certo? Então, quando a força restante é zero. Então, ele vai permanecer em linha reta, né? Sob livre ação de forças, ou ele vai ficar parado, né? Ou se ele já estiver em movimento, ele vai continuar em movimento, certo? É uma tendência de movimento. A segunda lei é a que a gente mais vai usar para resolver as questões, que é força resultante é igual a massa vezes aceleração, tá? A terceira lei a gente usa também nas questões que geralmente envolvem mais de um bloco, certo? Que é o princípio da ação, né, e reação, ou seja, se um corpo A faz uma força no corpo B, né, o corpo B faz uma força no corpo A, ou seja, ação e reação, eles têm mesmo módulo, certo? Ou seja, tem o mesmo valor, mesmo módulo, tem mesma direção, só que a ação e reação tem sentidos opostos e são aplicadas sentidos opostos e são aplicados em corpos diferentes, ou seja, são aplicados, vou botar só assim, corpos diferentes, que já dá para entender, não fica muito grande esse texto. Corpos diferentes, beleza. Corpos diferentes, tá? E aí, nas questões de lei de Newton, a gente aplica, né, a gente tende, ou seja, a estudar a força, certo? Os bloquinhos. E quais são as forças que a gente tem que aprender, certo? Então, as forças que a gente aprende é o peso, que é uma força vertical para baixo, certo? A fórmula do peso é a massa vezes a gravidade, certo? Massa vezes a aceleração da gravidade, ok? Tem a força, que é a tração, que é uma força que age em fios, cabos, em cordas, certo? Ou seja, se você tem um fio aqui preso desse jeito, né, tá preso nesses dois corpos, a tração, ele aplica nesse corpo aqui para cá, ou seja, ele aplica uma força nesse corpo aqui para cá, e ele aplica aqui nesse corpo aqui, nesse outro extremo para cá, né? É a tração quando você tem um fio, cabo ou corda esticado. Você tem a normal, que é uma força que a superfície exerce no objeto, certo? Força com a superfície exerce no objeto. E a gente tem aqui a força elástica, certo? A gente também tem a força elástica, que é a força que uma mola exerce no corpo quando está deformado. Então, se você tem um determinado corpo, uma determinada mola e você estica essa mola, isso aqui é a deformação, vai surgir uma força elástica, certo? A força elástica, ela é no sentido, a força, a gente chama de Fel, força elástica.
a força que está fazendo no sentido da mola retornar para o seu comprimento inicial, o X é a deformação, e aqui também tem fórmula, tá? O peso, certo? O peso não, jumento, é a força elástica, é o ferro, jumento, ó. Então, a força elástica é o K vezes o X, que é uma fórmula conhecida como lei de Hooke, tá? Então, a gente tem essas situações, tá? A gente tem aquelas situações do plano inclinado, por exemplo. Ora, se eu tenho um plano inclinado e eu tenho um objeto, este objeto, que é o peso, vai ter peso, certo? Então, a normal vai ter nessa situação e o peso vai ser vertical para baixo. E o que eu tenho que aprender é decompor o peso no plano inclinado. Aqui tem um ângulozinho θ. Então, eu tenho que pegar as componentes do peso, que é o PY, e a componente do peso aqui, ó, que é o PX. Então, aqui é a revisão, certo? A gente vai fazer diversas questões com essas situações, eu só estou mostrando os melhores momentos aqui. Então, PX é o peso vezes o seno do θ, e o PY no plano inclinado é o peso vezes o cosseno do θ, certo? Também tem questões sobre balanço. Então, você sabe que uma balança, o que é que uma balança indica? Né? Então, a balança, ela marca a força de contato. Então, ela vai indicar a força de contato que você exerce sobre ela. Então, a indicação da balança, ela marca, então, a normal, certo? Então, tem aquelas situações de balança dentro do elevador, certo? Quando a pessoa está dentro do elevador, ou seja, são questões clássicas que tem no livro, questões de elevador, de bloquinho. Então, dependendo, você sabe que as forças que agem nessa pessoa é o peso dela e a normal. Então, dependendo se o elevador tiver acelerado para cima, ou acelerado para baixo, ou retardado, você vai usar a segunda lei de Newton para poder descobrir a normal, e a balança nem sempre vai indicar exatamente o seu peso. Ela só indica o seu peso quando você está em equilíbrio, né? E aí, quando você está em equilíbrio, a força de contato é igual ao peso. Beleza. Apesar disso tudo aqui, surge uma força nova, certo? Que é uma força chamada de atrito, certo? O atrito, é importante a gente ver diversas situações de atrito. A definição mais importante de atrito é que é uma força de contato, ou seja, é uma força que envolve contato entre dois corpos, tá? Então, a força de contato contrária à tendência de movimento, ou seja, é contrária à tendência de movimento, ou seja, a força de atrito é devida às irregularidades, certo? Força de contrária à tendência de movimento, devido às irregularidades da superfície, ou seja, por mais que a gente ache que uma superfície é bem regular, lisinha, ela não é, certo? Irregularidade. Beleza, então. O atrito, existe dois tipos de atrito. Existe o atrito estático, certo? Que é quando o objeto ainda está parado, certo? E o atrito estático, ele tem uma fórmula que é a força de atrito estático máximo, que o tópico chama de força de atrito de destaque, que é o μ estático vezes a normal. Isso aqui é um valor máximo, essa fórmula, certo? Força de atrito. A força de atrito só vai realmente assumir esse valor, certo? Quando o objeto ele estiver na iminência de movimento. Iminência de movimento é quando o atrito ele se encontra nessa situação máxima, tá? E aí tem um atrito cinético. O atrito cinético é quando a gente cinético, ou também chamado de atrito dinâmico. Atrito cinético ou atrito dinâmico.
Esse mizinho aqui, ó, ele é uma constante, certo? É o coeficiente de atrito estático, tá? Então, esse cara aqui, ele é um coeficiente. Vou botar aqui, né? Um coeficiente de atrito estático. E o atrito cinético, a fórmula é a mesma. Força de atrito cinético ou dinâmico é o μ cinético vezes a normal, ó, fórmula normal. Então, esse cara também é um coeficiente de atrito, certo? O coeficiente de atrito cinético, existe uma lei chamada lei do atrito, tá? Lei do atrito, que diz que o coeficiente de atrito, ou seja, essa força de atrito, ela não depende nem da área e nem da velocidade. Então, não depende da área de contato e nem da velocidade, certo? Então, basicamente é isso, tá? A gente vai ver que as questões exigem que você tenha uma, digamos assim, uma interpretação, que você faça algumas saídas, certo? E a gente vai ver isso. Existe um gráfico aqui em cima que eu vou colocar, que é um gráfico da força de atrito, quando um objeto está do repouso e ele é empurrado com a força F. O gráfico, ele é desse jeito, certo? Ou seja, o gráfico, ele indica que a força F está sendo aplicada e a força de atrito vai sendo mesmo, a força de atrito, enquanto o objeto está parado, a força de atrito está sendo o mesmo valor da força F. E a gente vai ver na situação, ou seja, se você empurra um objeto, o objeto não sai do lugar, a força de atrito que atuou no objeto para manter ele parado é igual à força que você está fazendo, ou seja, para o objeto ficar parado, tá? Então, enquanto o objeto ainda está estático, tá? A força de atrito é igual a essa força que estão fazendo no objeto para mexer com ele, ou seja, para deslocar ele. Então, fica igual, tá? A gente vai ver essas situações muito mais resolvendo as questões, que eu pretendo resolver bastante hoje, certo? Em qual a gente tem que saber colocar essas forças, certo? E aplicar a segunda lei de Newton, certo? Aplicar a segunda lei de Newton, tá? Tem outros detalhes no atrito e esses outros detalhes vão aparecer nas questões, tá? Então, vamos lá se dedicar a resolver as questões e nas questões eu vou colocar, certo? Deixa eu mandar só aqui para uma garota aqui. Vamos lá fazer vários exercícios. Ó, então vou salvar essa tela aqui e vocês vão ver dentro das questões como é que a gente utiliza isso. Veja que fórmulas não tem tantas, ó. Tipo, Daniel, quais são as fórmulas, certo? Mas a fórmula é essa, segunda lei de Newton, tá? A fórmula é essa do peso, você já sabe, massa vezes a gravidade, que é para baixo. Força elástica, K vezes X, que às vezes nem cai em prova, força elástica. Com certeza vai ter alguma questão, porque está no capítulo força de atrito, que é o μ vezes a normal. Esse coeficiente aqui a gente chama de μ, ela é uma letrazinha, né, grega, que a gente chama de μ, certo? É o μ, que é o coeficiente de atrito. Pode ser estático ou pode ser cinético, né? O coeficiente de atrito cinético é para força de atrito cinético. O coeficiente de atrito estático é para força de atrito estático máximo, tá certo? Então, assim, não tem tanta fórmula em si, então é mais saber colocar as forças e ver exercícios sendo feitos, gente. Então é super importante você prestar atenção como eu inicio as questões, como eu coloco as forças para poder aplicar as fórmulas, certo? As situações vão aparecer diferentes, eu coloquei uma questão de cada tipo e tal, para você saber direitinho como é que se sai com a questão da prova, tá? Então, essa física aqui não é aquela que, só decorar as fórmulas dá certo. Não.
essa física não é a física, certo? Essa física não é a física de que é só decorar as fórmulas que dá certo. Não é, tá? Você tem que saber como fazer as questões, tá? Então, eu vou abrir agora o TD para a gente poder trabalhar aqui as questões, certo? Ó, as questões são de provas dos anos anteriores do Cristo, né? As questões são de provas anteriores do Cristo. Então, é importante que está sempre caindo alguma questão que eles colocam de novo. Então, vamos lá. Então, começa o seguinte, ó. No estudo do atrito, podemos observar que ele oferece vantagens e desvantagens. Assinale a única alternativa que descreve uma situação de desvantagem, certo? Então, ele quer uma situação de desvantagem, tá? Então, por exemplo, A possibilita a locomoção de carros e pessoas devido à aderência dos pneus e pés ao solo. Sim, ó. Isso é importante. É devido ao atrito, certo? Que a gente consegue caminhar. Então, quando você está caminhando, o ato de caminhar exige que você aplique uma força no chão para trás, certo? E o chão faz a força no seu pé para frente. Então, no ato de caminhar, a força de atrito que atua no seu pé é a força de atrito estático, porque ele impede seu pé de deslizar, ele mantém a aderência do seu pé com o solo e é no sentido do movimento, ó, impedindo o seu pé de deslizar. Então, o atrito no ato de caminhar é o atrito estático, assim como um pneu, né? Um pneu de um carro, ele só faz o carro andar, né, para frente, se locomover, porque ele, devido ao motor pedir para ele girar, ele gira, ele empurra o chão para trás e o chão faz uma força nele para frente também, certo? Então, isso que a gente tem que tomar cuidado, tá? Então, isso é uma vantagem. O atrito é o que permite a gente caminhar, né? Se você tiver numa superfície completamente lisa, você tem dificuldade de caminhar, porque você vai deslizar, porque o atrito reduziu, né? Então, lembra disso. Então, ele quer uma situação de desvantagem. Necessidade de maior quantidade de energia para movimentar maquinários, o que é consequência da necessidade de menor força para qualquer movimento. Então, ele está dizendo que será que a necessidade de uma maior quantidade de energia para movimentar máquinas, isso é uma desvantagem, né? Ou seja, ao mesmo tempo que o atrito ele é bom, porque ele permite a gente caminhar e tudo, quando você quer movimentar máquinas, ou seja, você quer arrastar alguma coisa, é uma dificuldade, né? Porque o atrito, nesse caso, vai estar, digamos assim, atrapalhando um objeto de deslizar, né? Ele dificulta o movimento de um objeto sobre uma superfície, né? Então, nesse caso, vai ser uma desvantagem. Então, seria item B. Os outros vão ser vantagens, ó. Possibilita que veículos sofram um processo de frenagem. Isso é importante. Se não existisse atrito, uma vez que o veículo está em movimento, você não ia conseguir parar ele tão cedo. Então, né, vários acidentes. Responsável pelo funcionamento de máquinas acionadas por correia. Isso também é uma vantagem, devido ao atrito que você pode ter máquinas com uma correia, ou seja, entre uma engrenagem e outra, você estica a correia, né? Você puxa a correia e a correia faz com que outra engrenagem gire devido ao atrito. E permite o desgaste do grafite para a escrita, ou seja, por incrível que pareça, o atrito é importante até na escrita, certo? No lápis e na caneta, ou seja, devido ao atrito que você vai ter, o desgaste, tá? E aí você vai poder escrever, tá certo? Então, você está riscando uma superfície e é devido ao atrito que sai algum tipo de tinta ali, tá? Algum tipo de pigmento ali, tá? Então, pronto. Então, aí tem B, essa primeira aqui, tá?
Aí vamos lá para a próxima. Essa próxima ela é do livro, certo? Ela já caiu inúmeras vezes nas provas do Cristo, certo? Ela já caiu inúmeras vezes na prova do Cristo. Então é o seguinte, ó. Na figura está representado o limpador de para-brisa de um carro. O aparelho está funcionando e tanto sua borracha quanto o vidro sobre o qual ele desliza podem ser considerados homogêneos. Então, esse aqui é um limpador, certo? Isso aqui é um limpador, ele vai da posição 1, ó, posição 2, ele fica oscilando aqui, o limpador de um para-brisa. Admitindo que a compressão do limpador sobre o para-brisa seja uniforme em toda a extensão AB, podemos afirmar que, ou seja, ele quer saber sobre esse limpador aqui, esses pontos A e B. Da posição 1 para a posição 2, a velocidade angular média da extremidade B é maior que a da extremidade A. Daniel, que diabo é isso? Velocidade angular. Por que ele foi falar isso? Enfim, é uma questão que está no livro, tá? Velocidade angular tem a ver quando coisas, né, estão em movimento curvilíneo. Quando ele sai da posição, quando o B, ó, sai da posição 1 e ele vai para a posição 2, certo? Quando ele sai da posição 1 e vai para a posição 2, ele percorre esse ângulo aqui, ó. E no mesmo tempo que ele vai fazer isso, o A também percorre esse mesmo ângulo. Então, o ângulo que os dois estão varrendo são iguais, ou seja, eles estão girando alinhados, estão girando juntos. Então, na verdade, o B e o A, como eles giram o mesmo ângulo no mesmo tempo, então o ômega A vai ser igual ao ômega B, que é a velocidade angular, certo? Então, como eles percorrem o mesmo ângulo, a velocidade angular deles é a mesma, tá? Então, não é maior. Aqui ele diz ó, que a velocidade angular do B é menor, tá errado. E aqui ele diz assim, ó, da posição 1 à posição 2, a velocidade linear média da extremidade B é igual. Não, gente, ó, veja que o B, ele sai daqui agora e ele percorre isso tudo, gente. Ele percorre uma distância muito grande, ó. Enquanto o A percorre uma distância pequenininha. Então, é claro que esse ponto aqui, ó, que percorre uma distância maior, a velocidade linear dele, que é aquela velocidade que é o nosso vizinho, que é a distância que ele percorreu pelo tempo, vai ser maior do que o do A. Então, quando esses caras eles giram juntos, quem tem um raio maior, ou seja, quem vai percorrer uma distância maior, vai ter uma maior velocidade linear, que é o que ele está falando aí. Então, a velocidade linear dessa extremidade B, ó, da extremidade B, é maior que a velocidade linear da extremidade A. E aqui ele fala o contrário. Ele fala que a velocidade linear de B é igual. Ó. Ele fala que é igual, então não é igual, tá falso também. Então, vamos ver agora aqui, ó. A força de atrito na região próxima da extremidade A é mais intensa que a força de atrito da região próxima à extremidade B. Não, a força de atrito, certo? Que atua aqui, a força de atrito só depende do quê? Ou seja, só depende do material de que é feito esses corpos aqui, tá? Então, assim, a força de atrito que atua em B é a mesma força de atrito que atua em A, certo? Agora, não é a força de atrito maior em A aqui do que em B, não. Agora analisa o item E. A borracha próxima da extremidade B vai se desgastar mais, ó, mais rapidamente do que a borracha, sim. Por que a borracha da extremidade B vai desgastar mais do que o A? Porque ele percorre uma distância maior, ou seja, como a distância percorrida aqui é maior, certo? Ou seja, o atrito vai atuar aqui, ó, por um maior deslocamento, ó. Então, é claro que se você pegar uma borracha e passar ela, esfregar ela, friccionar ela por uma distância maior, ela vai se desgastar mais do que outra que foi por uma distância menor. Então, tem a ver com o comprimento, desgaste, o atrito é uma força que requer contato. Então, daqui para cá está tendo mais contato do que daqui para cá. Então, a questão não é só no ponto B e no ponto A, certo? A questão não é só... O atrito aqui é o mesmo daqui, só que esse aqui está numa distância maior. Então, quando ele vai da posição 1 para a posição 2,
ele se desgasta mais, certo? Ou seja, a força de atrito é a mesma, mas ele se desgasta mais porque ele está percorrendo um comprimento maior. Então, a resposta é item E, tá certo? É item E de Eva, tá beleza? Item E de Eva. Aí, vamos para outra question, certo? Questão 3. Ó, sou um bloco de madeira com massa de 10 quilos, então vamos colocar aqui as bichas, ó. Um bloco de madeira com massa, a massa é 10 quilos. É submetido a uma força F. Ó, então a gente coloca aqui, ó, vou desenhar aqui o bloco e ele vai ser submetido a uma força F. Beleza. Tem a superfíciezinha aqui. Aí ele diz, ó, que tenta colocá-lo em movimento. Então a força F, esse cara aqui, ó, tá? Ele tenta colocá-lo em movimento, essa força F. Sabendo que o coeficiente de atrito estático entre o bloco é 0,6, então ele está dando o coeficiente de atrito estático, que é 0,6. Então, o coeficiente de atrito estático é 0,6. Aí a pergunta, calcule o valor da força necessária para colocar o bloco na situação de iminência de movimento. Ó, vamos lá. Iminência de movimento é quando o bloco ele já está para se movimentar, ele já está quase se movimentando. A iminência de movimento ocorre quando a força de atrito ela atinge o seu valor máximo. Então, essa palavra iminência de movimento ela é extremamente importante. Vai ser quando o atrito ele atinge o seu valor máximo, que é a força de atrito estático máximo, que é o μ estático vezes a normal. Então, a força F, que vai deixar o cara na iminência de movimento, vai ser exatamente essa força aqui, ó, tá? Então, eu vou calcular a força de atrito máximo, que é a força que o cara tem que fazer para deixar esse corpo na iminência de movimento. Então, a força de atrito estático máximo vai ser o μ estático, que é 0,6, vezes a normal. Então, aqui você tem a normal e o peso. Ele está sobrando superfície, né? Vai deslizar na horizontal, ou seja, a força necessária aí. A massa dele é 10, ó. Se a massa dela é 10, ó, o peso dele vai ser 100 newtons, certo? Ou seja, o peso é a massa vezes a gravidade. Então, vai ser massa 10, gravidade é 10, 10 vezes 10 vai ser 100 newton, certo? Então, vai ser 0,6 vezes 100. 0,6 vezes 100, anda duas casas, fica 60 newtons. Então, a força... Então, o que significa isso, Daniel? O que tu achou? Eu achei que a força para esse objeto ficar na iminência de movimento é uma força de 60 newtons, que é a maior força que o atrito estático aguenta, ou seja, deixando o objeto parado. Então, para ele ficar já para se movimentar, ou seja, ainda parado, mas na iminência de movimento, com o atrito estando na sua situação máxima, a força F deve ser de 60, que é a força de atrito estático máximo, tá? Então, essa fórmula é bem fácil. Então, lembra, FAT, que é a força de atrito, né? É o μ vezes A normal. FAT é o μ, que é esse coeficiente, ó, que é o coeficiente de atrito estático, vezes A normal. Beleza? Vamos para a próxima, certo? Então, a próxima é o seguinte, a próxima é uma questão bem clássica, tá? Porque dentro do capítulo de atrito, tem as coisas sobre leis de Newton, certo? Dentro do capítulo de atrito, tem as coisas sobre leis de Newton, tá? E aí a gente, por isso que as questões aqui, muitas vão envolver atrito também, porque atrito só acrescenta uma força a mais, mas você tem que saber toda aquela base de leis de Newton, ó. Dois corpos A e B de massas iguais a 10, ó, então ele deu que a massa é 10 quilos. Então, ó, se a massa é 10, ó, e a gravidade é 10, como na maioria dos problemas,
o peso de cada um dos blocos vai ser 100 newtons. Eu já multiplico, ó, massa vezes a gravidade, 10 vezes 10. Ó. Eu já faço no automático. Ó. Então, no bloco A vai ter um peso aqui de 100 newtons e no bloco B vai ter um peso de 100 newtons. Então, perceba que quando você tem bloquinhos desenhados, você tem que colocar as forças. Então, a gente coloca 100 e 100. Aí vai ser o seguinte, ó. Entre A e o apoio existe atrito. Então, ele vai dizer o seguinte, ó. Passa por uma polícia, em atrito, blá, blá, blá. Entre A e o apoio, ó, ele está dizendo que está tendo atrito aqui. E o coeficiente de atrito é 0,6, ou seja, ele está dando um MIDzinho, ou seja, é o coeficiente de atrito dinâmico, certo? É o Mi, que é o coeficiente de atrito dinâmico, que ele está dando, que é 0,6. Então, se ele está dando dinâmico, tá? É porque o objeto vai o quê? Deslizar, tá? Então, vamos colocar aqui as outras forças, ó. E ele quer a aceleração, ó. Ele quer o Azinho, que é a aceleração. Então, vamos colocar as outras forças, ó. Então, se eu fizer aqui como se fosse uma chamada, o peso para baixo, tem normal? Tem, porque esse cara está sobre uma superfície, então a superfície faz uma força nele para cima, que é a normal de A. Esse cara não está apoiado numa superfície, então não tem normal aqui. Tem tração? Tem. A tração atua aqui para cima, porque esse fio está esticado aqui, e a tração atua aqui para a direita. Beleza. Aí a tendência do ar nessa superfície, ó, a tendência do ar nessa superfície é deslizar para a direita. Estão puxando ele com a força para a direita. Então, o atrito ó, é contrário aqui. Então, essa é a força de atrito, certo? Essa é a força de atrito. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai colocar a segunda lei de Newton, já que essa situação vai estar em movimento e ele quer que a gente ache a aceleração. Então, o que é que vai acontecer? Esse cara aqui, ele vai cair, certo? E esse cara aqui vai se movimentar para a direita, vai deslizar para a direita. Então, como esse cara vai cair, vai ser assim, ó. Força restante é igual a massa da aceleração. Para esse cara, a força restante vai ser 100 menos o T, ó. É a força que é para baixo, então vai ficar 100 menos a tração é igual a massa do B, que é 10, porque os dois corpos têm massa 10, vezes a aceleração, que é A. Então, essa é a equação desse cara aqui, ó, do corpo B, certo? Essa é a equação do corpo B, ó. E do corpo A, o que é que acontece? A normal vai se cancelar com o peso, então a normal vai ser igual ao peso aqui. E como ele está indo para a direita, vai ser T menos o FAT, então vai ser T menos o FAT, vai ser igual a massa do A, que é 10 também, vezes a aceleração, certo? Então, essa questão, ela envolve o seguinte, ó, veja que agora você tem duas equações, mas agora você tem três letras, ó. Você tem o T, que é a atração, que você não sabe, você tem o A, que é a aceleração, que você também não sabe, e tem o FAT, que é a força de atrito. Porém, ele me deu o Mi, ó, que é o coeficiente de atrito. Então, se ele já me deu o Mi, que é esse coeficientezinho, eu vou achar a força de atrito, ó. Então, qual vai ser a força de atrito do A? Ou seja, que o A e o solo, né, tem uma força de atritozinho ali, como é que eu calculo? É o Mi vezes a normal, ou seja, é a força de atrito cinético, porque está havendo deslizamento, Mi vezes a normal. Então, o coeficiente é 0,6 e a normal vai ser igual ao peso, gente, do A. Então, se a normal vai ser igual ao peso e o peso é 100, ó, a normal é 100, ó. Então, 100 vezes 0,6 vai ser 60 newtons. Ó. Então, essa força de atrito aqui, ela é 60 newtons. Então, vai ficar assim, ó. 100 menos o T vai ser igual a 10A e T menos o FAT, que é 60, estou substituindo o FAT por 60, é igual a massa, que é 10 vezes o A. E aí eu somo isso aqui, ó. Se eu somar essas duas equações, corta a tração com a tração, então fica 100 menos 60, ó, fica 40. Então, agora eu vou resolver o sistema e 10A com 10A vai ficar 20A. Então, depois que eu montei cada uma, eu percebi que tem três letras. Então, como ele já me dava o coeficiente, eu achei a força de atrito.
E aí fica 40 vai ser igual a 20A, passo o 20 dividindo e o A vai ser 2. Ó. Então a aceleração vai ser 2 metros por segundo ao quadrado, que é o que ele quer. E aí ele também quer a tração, ó, calcula a aceleração dos corpos e a tração. Então, uma vez que você achou a aceleração 2, ó, você pode pegar essa equação aqui, ó, e achar a tração. Ó. Fica tração menos 60 vai ser igual a massa, que é 10, vezes a aceleração, que é 2. Ó. 10 vezes 2 vai ser 20. E esse menos 60, quando passar para lá, vai mais 60. Então, a tração vai ser 20 mais 60, fica 80 newtons. Ó. Então, a tração, ela fica 80 newtons, certo? A tração, ela fica 80 newtons. Ok. Então, vamos para a próxima, certo? Vamos para a próxima. Então, perceba como é que a gente resolve questões, ó. Vamos lá. Essa daqui é a seguinte, ó. Vamos lá aqui, ó. Bloquinhos de novo, ou seja, agora vem uma sequência de bloquinhos, né, ó. As duas primeiras não tinham bloquinho, aí vem bloquinho, bloquinho, bloquinho. Então, vem mais duas de bloquinho. Então, é muito comum aparecer essas situações, ó. A figura ilustra um bloco A de massa 2. Então, vamos anotar os dados aqui, ó. Massa do A é 2. Atado a um bloco B de massa 1. Então, bloco B, massa 1 kg. Por um fio inextensível de massa desprezível. O coeficiente de atrito cinético entre cada bloco e a mesa é μ. Então, ele está dando que o coeficiente é μ, ó, certo? Uma força de intensidade de 18 newtons é aplicada ao bloco B, ó. Então, essa força F aqui, ela vale 18 newtons, ó. Então, a força F é de 18 newtons, fazendo com que os dois blocos se desloquem com velocidade constante. Então, o atrito ele já é o cinético, ó, porque ele vai se deslocar. Então, ele fala de velocidade constante. Ó, velocidade constante, certo? Velocidade constante. Considerando-se G igual a 10, calcule o coeficiente de atrito, tá? Então, ele quer que a gente ache o coeficiente de atrito. Olha como a gente vai fazer essa questão. Vai fazer o seguinte, ó. Primeiro passo, se a questão de bloquinho é colocar as forças. Então, se a massa do A é 2, o peso é 20. E vai ter uma normalzinha aqui, normal A, que também vai ser 20. Se a massa do B é 1, o peso dele é 10, que é massa vezes a gravidade. E tem uma normalzinha do B aqui, que também é 10. Beleza. Outra situação, você tem a tração aqui e você tem a tração aqui, ou seja, a tração ela vai atuar nos dois corpos dessa forma. Outra situação, o atrito, ou seja, esses dois corpos estão sendo puxados com força F para a direita. Então, devido à irregularidade dos corpos, essa superfície, a força de atrito vai atrapalhar o movimento. Então, a força de atrito ela é contra essa tendência de movimento. Então, você vai ter aqui o FAT A, que é a força de atrito A, e aqui você vai ter o FAT B, ó, que é contrária a esse bicho aqui, ó, certo? Aí, se liga no que eu vou fazer agora, ó, se liga no que eu vou fazer agora. Eu sei que esses caras aqui, eles vão para a direita, tá? Só que a gente tem que se ligar, o que é que a gente tem que se ligar? Que se ele fala que a velocidade é constante, significa o quê? Significa que a aceleração é nula. E se a aceleração é nula, quando você fizer força resultante é igual a massa vezes a aceleração, se a aceleração é nula, significa que a força resultante sobre cada um dos blocos aí também vai ser o quê? Nula. A força resultante vai ser nula. Então, eu vou considerar cada bloco aqui em equilíbrio, né? É um tipo de equilíbrio quando ele está se movendo. É um equilíbrio dinâmico. Então, olha o que a gente vai fazer. Ó. A gente vai cancelar, no caso aqui, o A, que está em equilíbrio, né? Que está com velocidade constante. Ó. O A, a normal A com o peso, que vai ser 20.
E no caso aqui, a tração, ela vai ser o fatial. Então, a tração vai ter que ser igual a fatiar para que não haja aceleração nesse bloco, ou seja, para que a força resultante seja nula. Então, tração é igual a fatiar. E nesse bloco aqui, o que é que vai acontecer? A normal B vai se cancelar com o peso, e aí vai ficar essa força F, que é 18, vai ser igual a essas duas juntas, ó. Ou seja, vai ficar assim, ó, tração mais o Fat B, que é para a esquerda, ou seja, essas duas forças, ó, no corpo B, perceba, essas duas forças no corpo B estão para a esquerda. Então, soma as duas, ó, a tração mais o Fat B vai ser igual à força para a direita, ó, que é 18. Então, a tração mais o Fat B, ou seja, essas duas forças para trás, vai ter que ser igual à força para frente, para não ter aceleração, porque a aceleração é nula, que a velocidade é constante. Aí, o que é que a gente faz? Bem, no lugar da tração, eu posso colocar o fatiar aqui, ó. Então, vai ficar aqui fatiar mais a força de atrito em B, porque ó, se no lugar da tração colocar força de atrito em A, vai ficar força de atrito em A mais força de atrito em B vai ser igual a 18. Aí, quem é a força de atrito A? Força de atrito A é o mizinho, que é o que ele quer saber, vezes a normal A. Quem é a força de atrito B? É o mizinho, que é a normal, que é a constante, é o que ele fala, que é o coeficiente de atrito, ó, vezes a normal em B, ó. E isso é igual a 18. Esse coeficiente é o que eu quero descobrir. A normal do A, ó, vai ser igual ao peso do A, que é 20. Esse coeficiente é o que eu quero descobrir. A normal do B, certo? A normal do B vai ser igual a 10. E isso vai ser igual a 18, ó. Então, 10.000 mais 20.000 fica 30.000. 30 mizinho vai ser 18 e o 30 vai dividindo. Então, mizinho vai ser 18 por 30, que fica 0,6, certo? Então, o coeficiente aqui, ó, é 0,6. Tá, beleza? Então, você tem que aprender a colocar as forças. No caso dessa questão, qual era o grande lance dela? Era essa velocidade constante. Ó. Então, mesmo que esse cara estivesse indo para a direita, você não faria sentido você dizer assim, ah, esse cara ele vai para a direita. Então, seria 18 menos essa tração. Esse cara também está para trás, que é o Fat B. Vai ser igual a massa do B, que ele disse que era 1 vezes a aceleração. Ou seja, se você for aplicar a força resultante é igual a massa da aceleração, você tem que se ligar que se a velocidade for constante, a aceleração é nula, e a aceleração não é nula, isso aqui é zero. Então, se você passar esses caras para o lado de lá, ó, você vai ter exatamente o que eu botei aqui, ó. Tração mais o Fat B vai ser igual a 18. Ó. Então, essa situação ela é bem importante, certo? Questão 8, que é uma questão diferente. Quando você equilibra um objeto empurrando ele contra uma parede vertical, ó. Então, um objeto de massa 0,2 quilos, 0,2 quilos, é comprimido contra uma parede vertical por meio de uma força F, de intensidade 8 newtons. Então, ele está dando uma força F de intensidade 8 newtons. E assim fica em equilíbrio. Adote G igual a 10. Determine o coeficiente de atrito estático. Então, ele está pedindo o coeficiente de atrito estático. Como é que a gente vai achar o coeficiente de atrito estático? Assim, o cara está aplicando a força F nesse bloco e esse bloco, então, empurra a parede para a direita. Já que ele está sendo empurrado, ele também empurra para a direita. A parede faz uma força nele voltando, que é a normal, que é uma força entre uma superfície, que no caso é uma parede, sobre um objeto que está empurrando ele. Beleza. Esse cara tem massa, então se ele tem massa, ele tem peso. Então existe uma tendência em ele cair. Mas, Daniel, como é que ele não cai? Como é que eu consigo aplicar uma força na horizontal e esse corpo ficar equilibrado na vertical? Por causa das irregularidades que tem na parede
E quando esse corpo ele vai passar por essa irregularidade, tem uma força que é contrária a isso, que é a força de atrito. Então, a força de atrito vai ser igual a quem? Ao peso. Porque assim, se esse cara ele está em equilíbrio, se esse objeto está em equilíbrio, é porque a força de atrito tem que ser igual ao peso, né? O equilíbrio exige que as forças se cancelem. O equilíbrio exige que as forças se cancelem. Então, quem vai ser o FAT aqui, ó? Então, perceba que é o FAT que vai sustentar esse objeto para ele não cair. Então, o FAT, ele é o μ vezes a normal. O peso, ó, o cara já está dando a massa, que é 0,2, ó. Então, o peso vai ser 0,2 vezes a gravidade, ó. Então, o peso vai ser de 2 newton. Então, o peso vai ser 2. O mizinho é o que ele quer descobrir. E a normal vai ser igual à força F, ó. Porque olha aqui essa situação na horizontal, ó. O cara está empurrando com F e a normal responde com e a parede responde com a normal para que esse cara fique parado. Então a força F vai ser igual à força normal. Então vai ficar mizinho vezes essa força F, mas essa força F ele já deu, é quanto? 8 newtons. Ó. Então vezes 8 newtons vezes 8 newtons é igual a 2. E aí o 8 vai dividindo, então o mizinho vai ser 2 sobre 8, que vai ser 1/4, que vai ser 0,25, tá? Então o coeficiente de atrito aí é 0,25. Então entenda como eu coloquei esses números aí, tá? Beleza. Aí, vamos para a next. Essa questão, ela é do Enem, essa aqui, certo? Essa questão aqui, ela é do Enem. E ela tem aquela pegadinha, que é as pegadinhas que as pessoas, né, se confundem, que é o atrito no ato de caminhar, certo? Então, ele diz assim, uma pessoa necessita da força de atrito em seus pés para se deslocar sobre uma superfície. Logo, uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em seus pés. Em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e o sentido da força de atrito mencionada no texto? Então, ele quer saber qual é a direção e o sentido. Então, é o seguinte, ó, se eu tenho um plano inclinado e uma pessoa está com o pé aqui para caminhar, se liga numa coisa. Ó. Se a pessoa firma o pé aqui, se não existisse atrito, esse pé iria deslizar, ou seja, esse cara iria cair. O atrito, então, atua impedindo esse pé de cair, ó. Ou seja, a força de atrito nessa situação é estática. A força de atrito, ó, essa direção aqui, a gente diz que é paralelo ao plano. Paralelo ao plano inclinado. Ou seja, o plano inclinado não está aqui, então veja que é paralelo ao plano, certo? E se o cara estiver subindo, né, o atrito ele está atuando para esse cara não cair, ó. Então o atrito é no sentido do movimento, ó, no sentido do movimento. Sentido do movimento. Então, assim, o atrito que permite a gente caminhar serve para impedir nosso pé de deslizar. Então, ele atua de forma a manter seu pé fixado. Então, ele atua a favor do movimento, certo? No mesmo sentido do movimento, tá? Diferente, isso é no ato de caminhar, diferente se você lançar um objeto. Se você pega a sua chinela e lança aqui ela no chão, depois de uma distânciazinha ela para. Porque, obviamente, nesse caso, o atrito não está favorecendo o movimento. O atrito está dificultando quando você empurra um objeto sobre uma superfície, certo?
Ou seja, o atrito ele é da vontade dele deixar os corpos parados. Então é por isso que esse corpo aqui, para ele ficar parado, a força de atrito é para frente, porque já tem uma componente do peso empurrando um pé que está no plano inclinado para baixo, tá? Então é paralela ao plano e no mesmo sentido do movimento, é C de caso. Ela é uma questão importante, certo? Aí vamos para 8. Então, a 8 é a seguinte, ó. Um trator utiliza uma força motriz de 2.000 newtons, uma força, e arrasta com velocidade constante, ou seja, aceleração igual a zero, um tronco de massa, então ele dá a massa do tronco, que é 200 quilos. Ao longo de um terreno horizontal irregular. Considerando a aceleração da gravidade G no 10, é correto afirmar que o coeficiente de atrito estático entre o coeficiente de atrito cinético entre o tronco e o terreno, mano. Então é correto afirmar, ele quer o coeficiente, ó. Qual é a ideia importante? Gente, ó, duas palavras importantes nesse tipo de questão é iminência de movimento, que é quando o atrito ele está naquela situação máxima, que é o mi estático vezes a normal, mas ainda está parado. E a outra palavrinha importante é velocidade constante, ou seja, velocidade constante, o movimento uniforme, faz com que a aceleração seja zero. Se a aceleração é zero, a força resultante está se cancelando, ou seja, um trator está fazendo uma força F de 2.000 para arrastar esse corpo com velocidade constante. Então, significa que a força de atrito que atua sobre esse tronco aí, a força de atrito que atua sobre esse tronco, também vai ser de quanto? Ora, vai ser de 2.000, ó. Porque se a velocidade é constante e o cara aplica uma força de 2.000, é porque a força de atrito também é 2.000. Só que essa força de atrito, ela é a força de atrito cinético. Então, essa força de atrito, ela é o mi cinético vezes a normal, que vai ser 2.000. Só que a normal, ela é igual ao peso. Então, a normal vai ser igual ao peso. O peso, qual é a massa do cara? 200 quilos. Então, se a massa dos caras é 200 quilos, o peso vai ser 200 vezes 10 vai ser 200, que é a massa vezes a gravidade, então vai ser 2.000. Então vai ficar o mizinho. Aí a normal, ó, é igual ao peso, ó, lembra? A normal é igual ao peso. Então essa normal aqui também vai ser 2.000. Por que, menino, que é 2.000? Que é a massa, que é 100, que a massa, que é 200, vezes a gravidade, que é 10. Certo? Então isso aqui também vai dar 2.000. E aí, o que é que vai ficar? Ó? A normal é igual ao peso, a força de atrito a gente já viu que é 2.000, passa 2.000 dividindo, e o mizinho vai dar 1, né? Tem algum problema? Não, não tem problema. O mizinho, que é o coeficiente de atrito, ele não tem unidade, certo? Ele é adimensional. Então, essa letra, que é o coeficiente de atrito, ela não tem unidade. A gente diz que ela é adimensional, certo? Aí, e é um valor positivo, ou seja, apenas isso, certo? É um valor positivo. Acima de zero e tal, mas pode ser 1, pode ser 0,5, pode ser... Geralmente o mi é pequeno, mas é assim mesmo. Então, isso aqui vai dar 1, tá? Ó, questão 9. Ah, Daniel, tu só tá fazendo questão de atrito. Não, se acalma, estamos na terceira página, certo? Então, se acalma que ainda tem muita questão para fazer. E lembra que dentro das questões de atrito, eu também utilizo algumas questões de lei de Newton, tá? Mas eu coloquei umas só de lei de Newton. Ó, 9.
Em relação às forças de atrito entre um bloco e uma superfície sobre a qual o mesmo repousa, assinale a afirmativa correta, né? A força de atrito é diretamente proporcional à área de contato. Falso. Lembra que eu falei que na lei do atrito, certo? A força de atrito não depende, eu falei, ó, não depende. Então, a força de atrito não depende. Não depende de quê, cara? Não depende da área de contato e nem da velocidade, ó. Não depende da área de contato e nem da velocidade. Essas duas coisas são importantes, ó. O coeficiente de atrito estático não depende da natureza da superfície. Claro que depende. O estático depende sim da natureza das superfícies. A força de atrito máxima é diretamente proporcional ao módulo da força normal. Sim. Ou seja, como assim é diretamente proporcional à normal? Essa força de atrito máxima, qual é a fórmula? Força de atrito máximo, que é a força de atrito estático, é o μ estático vezes a normal. Então, depende sim da normal, tá? E D, a força de atrito máxima é inversamente não. Uma vez que o bloco começa a deslizar, a força de atrito aumenta proporcionalmente à velocidade. Não tem nada a ver força de atrito aumentar com a velocidade, certo? Então, o único que dá certo é aquilo ali, ou seja, a força de atrito máximo, apenas a máximo, é diretamente proporcional à força normal, tá? Beleza. É muito comum também aparecer questões que envolvem carrinhos, certo? Deixa eu mostrar para vocês uma coisa, ó. O pneu de um carro, certo? Os pneus de um carro, eles são tracionados pelo motor, certo? Ou seja, é o motor que faz girar aquele eixo que fica, né, que fica ligado no centro das rodas, e aquele eixo girando, os pneus eles giram, certo? Ou seja, é o motor que implica isso. Porém, tem carros que a gente diz que tem tração nas rodas dianteiras, tem tração nas rodas traseiras e tem tração nas rodas e nas quatro rodas, certo? Então se liga numa coisa, ó, preste atenção. Imagina que um carro, certo? Ele está se movimentando para a direita, tá? Ó, a roda tracionada, preste atenção, a roda tracionada, a roda que recebe a tração do motor, a força de atrito nela, gente, está no mesmo sentido da velocidade. Porque ocorre aquela situação, ela empurra o chão para trás e o chão faz com que ela não deslize, então ela vai poder girar. Então a força de atrito na roda tracionada é no mesmo sentido do movimento do carro, certo? E se o carro está para lá, se o carro está para a direita, certo? Aqui. E você tem uma roda que não está tracionada, roda não tracionada, aí o que é que implica? Implica que a força de atrito nela, ou seja, ela está para a direita, a força de atrito nela é contrária ao movimento, certo? Então, se liga nessa diferença. Quando a roda está tracionada, a velocidade do veículo, a força de atrito é no mesmo sentido da velocidade do veículo. E quando a roda não está tracionada, a força de atrito é para trás. A roda tracionada é aquela que realmente é movida pelo motor do carro. Então, se você pegar um carro, se você erguer um carro numa oficina, ele não está em contato com o chão nem nada, e o cara pedir para você acelerar o carro, não vão ser as quatro rodas que vão começar a girar rapidamente. Não. Vão ser apenas as rodas, certo? As rodas tracionadas, que é as que vão girar.
Essas outras só estão no carro para dar equilíbrio, certo? Ou seja, essas outras só estão no carro para dar equilíbrio e elas ficam girando só. E o atrito nelas é contra o movimento, tá? Então, ó, vamos analisar o seguinte, ó. Então, ó, um carro se desloca da estrada ó, da esquerda para a direita. Ó. Então, se o veículo está apontado para lá, ó, a velocidade é aqui, ó. Ó, a velocidade dos veículos é aqui, ó, é para a esquerda, para a direita. Então, vamos analisar aqui a situação, ó. Aqui, ó, o atrito na roda da frente não está no mesmo sentido do movimento e o atrito na roda de trás não está contrária. Então, as únicas rodas que são tracionadas é essas aqui da frente, ó. Então, isso aqui significa que esse veículo ele tem tração nas rodas da frente. São chamadas de rodas dianteiras. Então, esse veículo tem tração nas rodas dianteiras, certo? Esse aqui, ó, o movimento é para a direita. E todos os pneus aqui, ó, você está vendo pela setinha que estão recebendo atrito para frente, ó, no mesmo sentido da velocidade, ó. Então, nesse caso, esse cara aqui ele tem tração 4x4, que a gente diz que é a tração nas 4 rodas, certo? Tração nas 4 rodas. Aí aqui é o seguinte, aqui esse atrito está contrário ao movimento e esse aqui está ao favor. Então, quando ocorre isso, é só a roda de trás que está tracionada. Então, ele diz que aqui é tração nas rodas traseiras, que são as de trás, ó, traseiras. Essa daqui, ó, que é a última, ele tá nessa situação aqui, ó, as duas forças de atrito estão contra o movimento. Então, essas trações aqui, esses dois pneus aqui, não estão tracionados, ou seja, não estão tracionados. Ó. Se eles não estão tracionados, esse cara aqui, ele está obrigatoriamente freando, tá? Então, esse cara aqui, ele tá... A força de atrito é para trás, então ou ele está freando ou ele está desligado o motor. Ou seja, quando um carro está desligado o motor e ele só se move, os atritos nos dois pneus é para trás, ou seja, é impedindo o movimento. Então, assim, ó, analise. Então, aqui nessa situação, as rodas não estão tracionadas, ele pode estar com o que a gente chama de ponto morto, certo? Pode estar com o motor desligado, certo? Então, ó, a figura A representa um carro de tração traseira. Não. A figura B representa um carro com tração dianteira. Não, aqui é nas 4 rodas, ó, nas 4 rodas. Ó. O carro de tração nas quais A e B. O carro de tração nas 4 rodas, 4x4, está representado na figura C. Então, aqui a tração nas 4 rodas, sim, né? Ó, figura C, você tem todas as forças de atrito para a direita. Então, esse C, ele está verdadeiro. O carro da figura D não pode estar freando. Pode sim, ó, porque o atrito está nos dois para trás. Nenhuma das figuras representa corretamente. Ah, aqui é falso. Então, ele pode sim, então é falso. Não, o item C corresponde ao item certo. Então, é item C de sucesso. Aí agora, envolve dois blocos, um do lado do outro, certo? E os dois blocos, um do lado do outro, tem atrito ou não tem? Vamos ler. Ó. Dois blocos A e B, massa de A é 6, massa de B é 4. Estão, respectivamente, F ao módulo da força 80. Então, o cara vai aplicar aqui uma força de 80.
Considerando que o coeficiente de atrito dinâmico, então já vai ter movimento, e estático, dinâmico entre os corpos e a mesa é 0,5, então, ó, ele dá o coeficiente de atrito que é 0,5. Ele chamou esse bloco de A, então chamou esse bloco de A também. Determine a aceleração. Então, ele quer a aceleração agora. Ele quer a aceleração. E olha como é que eu vou fazer? Primeiro passo, se tem bloquinho, é colocar as forças, certo? Então, vou pegar o bloco A e vou separar e vou colocar o bloco A aí. E vou colocar o bloco B aqui, separado, que é para a gente ver as forças direitinho. Vamos colocar as forças no A. O A está recebendo essa força de 80. Está recebendo um peso que é 100. Não. O A está recebendo, ó, o A é 6, ó, então o peso vai ser 60. Está recebendo para ele está empurrando o B e o B empurra ele para trás, que é a força de A em B. E esse cara também está sendo exercido a normal dele. E como esse cara se desloca para a direita, o atrito vai ser contrário. Então, no bloco B, essas vão ser as 5 forças que vão atuar. Bloco B não, bloco A. No bloco A, essas são as 5 forças. Ó. Normal, devido à superfície, o peso, devido à terra. O 80, que ele já dá, que é uma força externa, que está sendo aplicada aqui. Ele vai empurrar o B, então o B vai empurrar ele, que é a força de contato, que é o FAB. E essa força de atrito devido à irregularidade que é para trás. Já no B, como é que a gente vai colocar as forças? Ó, então, tem um peso dele, a massa dele é 4, o peso dele é 40. A normal aqui vai ser normal B. Aí, o que é que a gente vai fazer aqui? Esse cara está recebendo 80. E no B, ó, quem está atuando no B, ó, o A vai empurrar o B com a força para lá, ó. O A vai empurrar o B com a força para lá, certo? Então, só tem essas 4. Ó. O A empurra o B para lá, o B empurra o A para trás. E só tem essas forças? Não, tem um atrito. Ó. Como o B também está na superfície regular, tem um atrito no B que vai ser para trás. Ó. Vai ter o FAT B. Ó. Assim como aqui tem um FAT A, que é a força de atrito estático do A, força de atrito cinética do A com o chão, tem também do B. Ó. Então, perceba, a força externa faz com que esse sistema vá para a direita. Então, o atrito ele vai ser contra. Tá? O atrito ele vai ser contra. E aí, vamos montar as equações. Desse carinha aqui, ó, as equações são, ó, cota normal com peso. Aí sobra quem? Ó? Vai sobrar 80, que é no sentido do movimento, ó. E essas duas são contrárias, ó. Menos FAB, menos o FAT A. Vai ser igual a massa desse cara, que a massa do A é 6, vezes a aceleração do A. E do bloco B, o corta normal com peso fica FAB menos essa galera aqui, ó. Essa galera aqui é essa forçazinha aqui, ó, que é a força que, ó, vamos lá. Aqui é o seguinte, ó. Ó, essa forçazinha aqui, essa força aqui de 80, ela atua só no A, tá? O A vai empurrar o B com a força que é o FAB, certo? O A empurra o B com a força FAB. Beleza? Essa força já está representada aqui, ó. Essa força já está representada aqui, tá? Essa força aqui já está representada aqui, ó.
E o flat B é contrário a esse movimento, que esses dois blocos vai para lá, né? Então, flat B vai ser para trás aqui, o flat A para trás também, tá? Então, vai ser só FAB menos o flat B, ó, menos o flat B, ó. Aí vem essas questões são muito grandes. É verdade, o atrito ele faz com que as questões sejam um pouquinho grandes, tá? Então, geralmente não cai tantas assim na mesma prova, cai mais ou menos uma questão ou duas de bloquinho disso aí. Porque você tem que saber colocar as forças. Quando você tem dois blocos colados, é importante, eu dei só uma separadinha para você entender as forças que eu estou colocando aqui, tá? Então, tem peso para baixo? Tem. Esses caras estão na superfície. Tem normal para cima? Tem, as duas normais. O A está recebendo a força F, vai se movimentar para a direita, ele vai bater no B. Então, ele empurra o B para lá, com a força FAB, e o B, devido à ação e reação, faz uma força no A contrário. Como tem atrito nesses dois blocos, devido a esse arraste aí, você vai ter a força de atrito nos dois blocos contrária ao movimento. Então, essas são as ideias. E aí, depois de colocar essas setinhas, você faz a resultante, que é usando a segunda lei de Newton, que é força resultante igual a massa e aceleração. Sabe que a aceleração é para a direita, então, nesse cara aqui é só o 80, que é para a direita, é menos esse, é igual a massa do A vezes a aceleração. E no B vai ser o FAB menos o FAT-B, que está contrário, vai ser igual a massa do B vezes a aceleração. Então, uma vez que você montou esse sistema, Daniel, mas esse sistema tem muita letra, ó, tem um FAB, tem um FAT-A, um FAT-B. Só que como ele já deu os Mi's, ó, eu tenho que começar a me tocar, que sempre que ele já deu Mi, eu já posso achar a força de atrito. Ó. Então, a força de atrito A vai ser o MiA vezes A normal, certo? E a força de atrito B vai ser o MiB vezes A normal. Então, o MiA é 0,5. E a normal vai ser igual ao peso, ó. Normal do A igual ao peso do A. Então, a normal do A vai ser 60. E a normal do B, que é igual ao peso do B, ó, normal do B vai ser 40. Então, aqui, na verdade, do A vai ficar 60 vezes 0,5, que dá 30. E do B vai ficar 40 vezes 0,5, ó, que vai dar 20, ó. Então, a questão vai ficar com esse sistema aqui, ó, 80 menos o FAB menos esse FAT-A, que eu já descobri que é 30, vai ser igual a massa e aceleração. E nesse cara de baixo, ó, vai ficar o FAB menos, quem é o FAT-B? FAT-B, ó, é 20, ó, menos 20, vai ser igual a 4A, certo? Aí, esse é um sistema, eu somo. Se eu somar, eu corto o FAB com FAB, ó. Vai ficar 80 menos o 20 menos o 30. Vai ser igual 6A mais 4A, fica 10A. Então, fica 80 menos 20, 60. 60 menos 30 dá 30. Então, vai ficar 30 vai ser igual a 10A. Passo 10 dividindo, então a aceleração desse sistema vai ser 3. Ó. Então, a aceleração do sistema deu 3, certo? Essa questão ela é uma questão clássica, porque é entre dois blocos, você tem que perceber que existe essa força que o A faz em B e o B devolve essa força no A também. Que os dois corpos são separados, eu analiso as forças em cada uma para montar a fórmula de cada uma, para só depois ajeitar os atritos, que é Mi vezes A normal, e depois somar para cortar algum tipo de letra, tá? Então, essa questão ela é extremamente importante. Passo para a próxima. Próxima, vem umas questões de leis de Newton. O tiro com arco é um esporte olímpico, desde a realização da segunda Olimpíada em Paris. No ano de 1900, o arco é um dispositivo que converte energia potencial elástica, armazena quando a corrida do arco é tensionada, então ele está dizendo que o dispositivo converte a energia potencial elástica em cinética, que é transferido para a flecha.
No experimento, medimos a força F, necessária para tensionar o arco até uma distância de X, mantendo os seguintes valores. O valor em unidade do sistema internacional é, vamos lá. Então, ele dá aqui o F e dá o X. E quer que você saiba o valor das unidades e da constante elástica. Então, ele quer que você ache o K. Força vai ser igual a K vezes X. Ó. Quem é a força? Então, a força elástica, ele deu, ó, deu quanto? 160 newtons, ó. 160 newtons. E o K é o que eu quero achar. E a deformação é, ó, 10 centímetros, ó. Mas como o Kzinho, ele é Newton, e Newton usa o sistema internacional, a gente vai usar o X em metro, né? 10 centímetros. Se é 10 centímetros, eu volto uma, volto duas, ó. Se eu voltar uma, fica aqui. Se eu voltar duas, eu fico aqui, ó. Vai ficar 0,1. E aí, você vai passar o 0,1 dividindo. Então, K vai ser 160 por dividido por 0,1. Acrescenta-se um zero para lá e acrescenta um zero para cá. E aí, vai ficar... Aqui é 4 não, jumenta. Aqui vai ficar um 6. Aqui é 16, tá? Sei que a letra tá feia, mas peraí. Eu tô brincando de bater o recorde, né? De feiosidade. Ó, então assim, anda uma casa para cá e acrescenta um zero. Então vai ser 1.600, ó. Newton por metro. Aí 1.600, ó, é 1,6 vezes 10 a terceira, ó. Porque 1.600 eu posso voltar a vírgula 3 casas, ó. Então vai acabar dando, ó, B de bola. Certo? Aí, vamos fazer essas questões aqui, ó. Essa aqui eu já tinha até feito, eu acho que para MA, mas ela é boa mesmo assim, ó. Um garoto, durante uma faxina, a mãe pediu que o filho a ajudasse, deslocando um móvel para mudá-lo de lugar. Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a terceira lei de Newton define que se puxar o móvel puxará igualmente de volta, e assim não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento. Então, o moleque tentando dar o queixo disse que não dava para ele arrastar um móvel, porque se ele fizesse uma força no móvel, o móvel iria fazer uma força com ele, nele, e iria impedir, né, ele de botar esse cara para se mover. Aí ele diz assim, ó, qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro de interpretação do garoto? A força de ação é aquela exercida pelo garoto. A força de ação é até aquela exercida pelo garoto, só que isso não explica nada. Isso não explica o que é o argumento onde a mãe deve, né, mostrar que é onde o aluno está interpretando. Não tem nada a ver isso aí. B, a força resultante sobre o móvel é sempre nula. Não, se você consegue arrastar, você consegue também exercer uma força resultante. Diferente de zero, ou seja, que não seja nula. As forças resultantes que o chão exerce sobre o garoto se anulam. Não. As forças que o chão exerce não se anulam. A força de ação é um pouco maior do que a reação. Não, a ação é igual à reação, mesmo modo. O grande lance é que o par de forças ação e reação não atua no mesmo corpo. Ou seja, se eu faço uma força numa caixa do móvel, por exemplo, para ele mover, ele está recebendo essa força. E quando ele aplica a força em mim, sou eu que estou recebendo a força. Então, a força que está em mim não tem nada a ver com a força que está nele agora, tá? Então, são em corpos diferentes ação e reação. Então, por isso que fica item E, certo? Por isso que fica item E.
Aí, vamos fazer essa questão 14. Essa questão 14, ela não tem atrito, então ela é mais fácil. Mas ela envolve dois bloquinhos colados, porque os casos mais comuns são bloquinhos colados, bloquinhos separados, com fio, né, um pendurado, certo? Ó. Então, vamos botar aqui, ó. Então, ele diz assim, ó. Os blocos A e B de massa 5 e 10 estão inicialmente em repouso, encostados um no outro sobre uma superfície horizontal, ó, sem atrito. Aplicando a força horizontal F de 90 newtons, como mostra a figura. Os valores em newton das forças resultantes que atuam sobre cada bloco. Então, ele quer a força resultante que anula em cada bloco. Então, o primeiro passo, se tem bloquinho, vamos fazer... Primeiro passo, se tem bloquinho, vamos colocar as forças. Então, a gente coloca as forças como? O A. Ó, o A tem o peso dele, ó. A massa do A é 5, então o peso é 50. A massa do B é 100. A massa do B é 10 e o peso é 100. Normal do B. Normal do A. E aí, cuidado. O A, ele está em contato com o B e recebendo uma força F, ele vai exercer uma força no B para lá, o que é o FAB. E o B devolve essa porrada no A, que é uma força chamada de FAB. Ó. Então, se você for chamar a força do B aqui, você pode fazer assim, ó. Você pode fazer assim, ó. Você pode pegar, vamos colocar aqui, ó. Esse cara exerce força nesse e esse cara que exerce força nesse. Então, vamos usar a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, vamos pegar primeiro o bloco B, ó. Veja que no bloco B só tem essas três forças, ó. Tem um peso para baixo, tem a normal para cima, não tem fio, nem cabo, nem corda, não tem atrito, então essa superfície não tem atrito. Ele diz aqui, ó, sem atrito. Então, só tem a força que o A exerce. Então, a força resultante dele é esse FAB, ó. Então, no B vai ficar assim, ó. FAB vai ser igual a massa do B. Qual é a massa do B? Ó? A massa do B, ó, é 10 vezes a aceleração, que é A. E no A, além da normal e o peso que se cancelam, só tem essas duas, ó. Porque só tem a força aqui, o F, que é 90, que está aplicando no A, que está empurrando o sistema todo. E o B devolveu a força que o A aplicou nele, ou seja, ação de reação. Então, vai ficar 90, que é a força F, menos o FAB, vai ser igual a massa, que é 5, vezes a aceleração. E aí, o que é que acontece aqui? Aqui a gente soma, porque tem FAB menos FAB, ó. Então, não precisou achar o FAT, porque não tinha atrito. Soma para cortar, ó. Então, fica 90, vai ser igual a 10A mais 5A, fica 15A. O 15 vai dividindo, então A vai ser 15 dividido por 90 dividido por 15, dá 6, ó. Ah, minha mãe não tem opção, mas não é isso que ele quer, ó. Certo? Não é isso que ele quer, certo? Ele quer a força resultante que atua. Então, olhe para cá. Então, uma vez que eu achei a aceleração, você vai fazer, ó, a força resultante em A é a massa do A vezes a aceleração. É a massa do A vezes a aceleração. Qual é a massa do A? Massa do A é 5. Então, 5 vezes a aceleração vai dar 30. Então, força resultante em B vai ser a força resultante. Vai ser a força. Não, força resultante em B vai ser a massa de B vezes a aceleração. A massa de B é 6, ó. Massa de B é 10, quer dizer, a massa de B é 10 e a aceleração é 6. Ó. 10 vezes 6 dá 60. Então, a força resultante do A é 60 e a força resultante do B é 30 do A e 60 do B. Ó. Então, fica item E.
certo? Fica item E. Ó, questão sobre a inércia. Indique a alternativa que está em desacordo com o princípio da incerteza. Vamos dar uma olhada aí. A velocidade vetorial de uma partícula só pode ser variada se esta estiver sob a ação de uma força resultante não nula. Mas esse aqui já é o item perfeito, mano. Certo? Só que ele quer o que está em desacordo. Ele quer o que está errado. Olha aí, eu já ia errando. Eu ia marcar um item certo, que está falando uma verdadeira. Ó. A velocidade vetorial de uma partícula só pode ser variada se tiver uma força resultante não nula. Então, isso está de acordo. Ele quer o que está em desacordo. Certo? Ó. Se a resultante das forças que agem em uma partícula é nula, dois estados cinemáticos são possíveis: repouso ou movimento retilíneo uniforme. Também está verdadeiro, mas ele quer o que está em desacordo. Uma partícula livre da ação de uma força externa resultante é incapaz de vencer suas tendências inerciais. Verdadeiro também. Numa partícula em movimento circular e uniforme, a resultante das forças externas não pode ser nula. A resultante das forças externas não pode ser nula. E uma partícula pode ter movimento acelerado? Ah, é porque eu me lembro que essa questão a gente tinha que consertar. Que é assim, uma partícula pode ter movimento acelerado sob força resultante nula. Era para ter assim, ó. Sobre força resultante nula. Então, ela pode ter movimento acelerado sobre a força resultante nula? Não. Então, essa que está em desacordo com o princípio da inércia. Então, seria essa. Então, a gente teria que corrigir aqui, ó. Certo? Senão, essa questão ela fica sem item. Correto. Tá? Então, esse item ele está em desacordo, ele está errado, tá? Mas ele quer que a gente marque o errado. Então, uma partícula pode ter força, pode ter movimento acelerado sob força resultante nula? Não. Certo? Para ser movimento acelerado, tem que ter força resultante, não nula. Tá, beleza? Tá. Então, ó, vamos falar aqui, ó. Aí, passar para a próxima. Ó, um homem empurra horizontalmente um cofre de massa 100, olha o homem aqui, ó, sobre um plano horizontal, conforme indica a figura ao lado. O cofre encontra-se inicialmente em repouso e sabe-se que os coeficientes de atrito estático e cinético entre ele e o plano valem. Então, ele dá o coeficiente de atrito estático e dá o coeficiente de atrito cinético. Considere, calcule a intensidade da força de atrito recebida pelo cofre se a força aplicada pelo homem vale 800. Presta atenção. O homem, esse cara está em repouso, gente, esse cofre. E o homem está se cagando todinho aqui, fazendo uma força de 800 newtons. Será que o cofre vai deslizar? Será que o cofre ele vai entrar em movimento? E como é que eu vou saber disso? Você vai saber calculando a força de atrito, certo? E você, para calcular a força de atrito, você vai calcular o valor máximo dela. Qual o valor máximo? A força de atrito estático máximo vai ser o μ estático vezes a normal. O μ estático, ó, então essa é a força de atrito máximo, é 0,82 e a normal vai ser igual ao peso. Ó. Então a normal para cima, peso para baixo. Se a massa é 100, ó, se a massa é 100, o peso vai ser 100 vezes 10, que é 1000, e a normal também vai ser 1000, que a normal vai ser igual ao peso nessa situação aqui. Então vai ser 1000.
Então, a força de atrito, ó, presta atenção, a força de atrito estático máximo vai dar 820 newtons. O que significa isso, galera? Quando você acha a força de atrito estático máximo? Que esse cofre, ele vai ficar parado, certo? Ele vai ficar parado enquanto a força que estão fazendo nele para tentar mover ele for menor ou igual que esse 820 newtons, ou seja, o atrito ele vai segurar qualquer força que faça nesse objeto, vai segurar esse objeto parado com a força máxima de 820, tá? Então, se o cara botar uma força de 820, ainda vai ficar parado, vai ficar aquela situação de iminência de movimento, mas ainda fica parado. Ou seja, esse cara só vai se movimentar se a força for acima, se você aplicar uma força acima de 820, tá? Agora, se você aplicar uma força abaixo de 820, esse objeto ainda vai ficar em repouso, porque você não conseguiu vencer o atrito máximo. Só que se liga numa coisa, se você faz 800 e o objeto ainda vai ficar em repouso, a força de atrito vai ser 800, ó. Então, para o objeto ficar parado, a força de atrito ela tem que ser igual à força que o cara está fazendo nela. Porque a força de atrito não vai ser essa situação máxima, porque não precisa. Isso aqui é só um valor máximo. Ou seja, o máximo que ela pode ser é 820. Não significa que enquanto o objeto está parado, vai ser sempre 820 o atrito. Não. A força de atrito ela é aplicada para deixar o corpo parado. Então, se o cara faz 800, primeiro passo, eu tenho que saber se esse cara vai entrar em movimento ou não, se esse cofre. O que é que eu faço? Eu calculo a força de atrito estático máximo. Então, deu 820. Significa que essa força é menor. Então, o objeto vai ficar parado. E se ele fica parado, a força de atrito, naquele momento, vai ser igual à força que o cara está fazendo, que é de 800. Então, a força de atrito no item A é 800, que é a mesma força que o cara está fazendo. E o item B, ó, o módulo da aceleração do cofre, se a força aplicada for 850. Agora, ó, a gente sabe que a força de atrito máxima é 820. Se o cara aplicou 850, lascou-se. Se o cara aplicou 850, a força 850 é maior do que o atrito estático máximo. Significa que o objeto, que é o cofre, já vai entrar em movimento. Então, o cofre já vai começar a deslizar, certo? O cofre ele já vai começar a deslizar. Se ele já vai começar a deslizar, ele quer a aceleração. Então, a gente vai fazer, ó, quais são as forças que atuam nesse cofre? Então, essas quatro. A força que o cara está fazendo, só que agora é 850, certo? O peso é normal, que vamos cancelar, e o atrito que é para trás, mas o atrito é o atrito cinético. Ou seja, se vai ter movimento, a força de atrito, ó, se vai ter movimento, a força de atrito vai ser a força de atrito cinético, que é o μ cinético vezes a normal. O μ cinético, ele deu aqui, ó, 0,45, ó. E a normal, o μ cinético, ele deu, que é 0,45, e a normal é igual ao peso, que é 1000. Então, 1000 vezes 0,45, ó, anda uma, duas, então fica 450 newtons, é a força de atrito cinético. Então, nesse objeto, você vai ter a seguinte força. Então, você vai ter, vamos lá, fica F, ó, vai ficar assim, então. É F, que é a força que o cara está fazendo, menos o FAT, que é a força que é contrária ao movimento, vai ser igual a massa vezes a aceleração, porque eu estou usando a segunda lei de Newton, porque ele quer achar a aceleração. Então, quando o cofre ele começa a deslizar, para achar a aceleração dele, eu uso essa fórmula. F é a força que o cara está fazendo no item B, ó, que é 850. O FAT é a força de atrito cinético, porque ele começou a deslizar, vai ser 450. A massa é 100 e a aceleração é A. Então, 850, que é essa força que o cara está dando aqui, é o que o cara está empurrando agora, que é maior do que o atrito estático, por isso que entra em movimento,
menos o FAT. Como tem movimento, a força de atrito que vai atuar é a cinética, por isso que eu fiz um outro cálculo, que é o μ cinético vezes a normal, vai ser igual a massa aceleração. 850 menos 400 fica 400, vai ser igual a 100 vezes A. O 100 vai dividindo, então A vai ser 4 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado, certo? Entenderam? Belezinha. Ó, vamos para a próxima, certo? Vamos para a próxima. Um bloco de massa 10 quilos, ó, um bloco A de massa 10 quilos, ó, na iminência de movimento, ou seja, naquela situação que ele já está quase para se movimentar, naquela situação em que o atrito é máximo, né? O atrito é máximo, está ligado a um cabo com um bloco de 5, ó, massa 5. Aí ele diz, ó, admitindo que o sistema esteja em equilíbrio, ó, então ele diz que o sistema está em equilíbrio, assinale o valor do coeficiente de atrito. Olha aqui, gente, se o sistema está em equilíbrio, se o sistema está na iminência de movimento, significa que ele está parado. Se ele está parado, em cada bloco, a força resultante vai ser nula. Então, vamos colocar as forças aqui, ó. Se a massa é 5, o peso ele é 50. E aqui não tem normal, porque não tem chão aqui, vai ter uma tração para cima. Aqui eu tenho uma tração, eu tenho um FAT, que é o que vai segurar esse objeto, senão ele iria deslizar. Vai ter aqui o peso do ar. Peso do ar, se a massa do ar é 10, fica 100 newtons. E vai ter a normal do ar. Então, perceba o quê? Que se ele diz que está em repouso, se está na iminência de movimento, que é repouso, então essa tração aqui vai ter que ser igual a esse peso, ou seja, a aceleração é nula. Então, a tração vai ser igual ao peso. Então, a tração aqui vai ser 50 newtons. A tração vai ser 50 newtons para esse cara ficar parado. E se essa tração é 50, é o mesmo fio, ó. Então, a tração aqui também é de 50, tá? Então, se a tração é de 50, quanto é que vai ser o FAT? Ó? Percebe que na horizontal, ó, aqui na vertical, o peso vai ser igual ao normal. E na horizontal, a tração vai ser igual ao FAT, ó. Então, a tração vai ser igual ao FAT. A tração é 50. O FAT é μ vezes a normal. A normal do ar vai ser igual ao peso do ar, que é 100. Então, vai ficar 50, vai ser igual a μ vezes o 100, que é a normal do ar. Passa o 100 dividindo, ó, então 50 por 100, o μzinho dá 0,5. Então, o coeficiente de atrito, ó, é 0,5. Tá, beleza? O coeficiente de atrito é 0,5. Certo? Beleza, então. Aí vem agora para essa 15. Pera. Ó. Aí é assim. Essa questão agora 15. Analise a afirmativa abaixo. Em uma colisão entre um carro e uma moto, ambos em movimento e na mesma estrada, mas em sentidos contrários, observou-se que, após a colisão, a moto foi jogada a uma distância maior do que o carro, certo? Então, a colisão entre o carro e a moto, após a colisão, a moto foi jogada a uma distância maior. Aí ele diz, ó, baseado em seus conhecimentos sobre mecânica e na análise da situação descrita acima, bem como no fato de que os corpos não se deformam durante a colisão, é correto afirmar que durante essa colisão, ó, a força de ação é menor do que a força de reação, fazendo com que a aceleração da moto seja maior do que a do carro.
pois a colisão, já que a moto possui massa menor. A força de ação, então você tem um carro e você tem uma moto. Presta atenção, numa colisão, por mais que você tenha massas diferentes, corpos com estruturas diferentes, certo? Não importa, a força que o carro faz na moto é igual à força que a moto faz no carro, ou seja, a força que um exerce no outro é igual à força que esse outro exerce no primeiro. Então, as forças são iguais, a força de ação, ela é igual à força de reação, certo? Então, essas forças trocadas são iguais. Ah, Daniel, se a força é igual, por que que a moto ela vai voar mais longe, ela vai para mais longe? Ora, porque a força é igual, mas perceba que a fórmula é força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, mesmo sendo a mesma força, os corpos recebendo a mesma força, quem tiver a massa menor, no caso a moto tem massa menor, certo? Para que a força seja a mesma, a aceleração deve ser maior. Então, o cara de massa menor deve ter uma aceleração maior para que essa multiplicação dê a mesma força, que vai ser a mesma força recebida. Então, você vai dizer, ó, que a força, vamos lá aqui, ó, a força de ação e reação apresentam iguais intensidades, ó, verdadeiro, fazendo com que a aceleração da moto seja maior que a do carro após a colisão, já que a moto possui menor massa. Então, é item C. Então, as forças trocadas no acidente, ela é a mesma, certo? As forças trocadas num acidente desse são o mesmo. Mesmo que a moto fique mais acabada, certo? Ela recebeu a mesma força que o veículo recebeu, tá? A estrutura dela é que não aguenta tanto impacto, o material de que ela é feita, certo? Ela vai ter uma aceleração maior, porque ela tem uma massa menor, então ela vai sair capotando ou né, por uma distância maior, então vai ter mais colisões com o chão, então ela vai ficar mais acabada, mas a força de contato do momento da colisão é a mesma, tá? Então isso é importante. Questão 21. Questão 21 é boa, certo? Um bloco é lançado no ponto A. Então, presta atenção, um bloco está sendo lançado aqui no ponto A, tá? Sobre uma superfície horizontal, com atrito. Então, essa superfície entre A e B tem atrito. E desloca-se para C. Então, você sabe que tem atrito, você vai jogar o bloco aqui em A, ele vai deslizando, né? Com atrito, e vai passar, né? Aí diz assim, ó, o diagrama que melhor representa as forças que atuam sobre o bloco quando esse bloco está passando pelo ponto B é. Então, ele quer saber qual é o diagrama que melhor representa as forças que estão atuando nesse bloco quando esse bloco está na posição B, certo? Ou seja, o bloco ele está indo de A para C. Ele já disse isso, o bloco está indo de A para C. E também disse que entre o A e o C você tem uma superfície com atrito, certo? Então, ele disse que também entre o A e o C você tem uma superfície com atrito. Então, ele faz a pergunta que é a seguinte: qual é o diagrama que melhor representa as forças, então, que vão atuar nesse bloco, nesse caminho, ou seja, de A para C, ou seja, nesse ponto B aí, que é um ponto qualquer entre esse movimento. Qual vai ser melhor o diagrama de forças, certo? Então, as pessoas, presta atenção, as pessoas acham que para o bloco A sair e ir para o bloco B, as pessoas acham que o bloco sair de A e ir para C, certo? Obviamente, ele tem que ter sido lançado, ou seja, ele tem que ter sido empurrado. Então, esse lançado é porque bem no início foi aplicada uma força nele. Mas quando você lança, você solta o objeto também, ele fica livre da ação da sua força, certo? Sua força atua durante um momento e depois esse corpo ele está livre lá deslizando. Então,
No caminho, certo? Quais são as forças? Veja bem, a força é o peso dele, que é para baixo, certo? Que tem sempre, porque ele tem massa. O chão faz uma força nele para cima, que é a normal, certo? Como ele está deslizando para a direita, ele está deslizando para a direita ainda, porque ele disse que o cara vai chegar no C. Você vai ter uma força de atrito contrária ao movimento, certo? E muita gente coloca a força, uma força para frente, mas não tem nenhuma força para frente. O que ele tem, que não é força, é a velocidade, porque ele ainda está se movendo para a direita, certo? Mas ele está no movimento, quando ele vai de A para B, quando ele é lançado, é um movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, ele está com a força contrária ao movimento, ele está no movimento desacelerado, ou seja, a aceleração que essa força cria é contrária, mas não tem nenhuma força empurrando ele no sentido do movimento, tá? Então, muita gente marca o diagrama B porque acha que vai ter que ter uma força grandona para levar ele de A para B. Não, ele foi lançado, ou seja, ele já partiu com uma velocidade e a força de atrito gera uma aceleração que vai reduzir essa velocidade, ou seja, ele vai ficando cada vez mais lento, mas ele ainda vai se mover. E não é porque tem uma força empurrando ele, certo? Não, o cara lançou, não tem mais força no sentido do movimento, tá? Então, é só essas três forças, ó, é item C. Só tem a força para cima, que é a normal, a força para baixo, que é o peso, e a força de atrito, tá certo? Então, essa questão ela é meio que uma pegadinha, tá? Pegadinha. Se liga numa coisa também. Se esse cara, se esse bloco, se ele falasse ó, que alguém está empurrando esse bloco com velocidade constante, quando alguém empurra um bloco com velocidade constante numa superfície, é porque tem atrito, que alguém está fazendo força. Então, se o movimento não é acelerado, é porque tem atrito. Então, assim, se alguém empurra um bloco e tem atrito, as quatro forças que vão estar atuando é essas quatro aqui, ó. Você não pode colocar que a força F que você está fazendo é maior do que o atrito. Isso, certo? Isso quando eu estou falando que o bloco está sendo deslizado com velocidade constante. Lembra, velocidade constante, os vetores têm que se cancelar. Então, quando ele falar movimento uniforme em velocidade constante, aí você coloca as setinhas com os mesmos tamanhos, tá? Se você estiver arrastando um objeto com velocidade constante, a melhor representação de forças é você colocando com o mesmo tamanho, tá certo? Aqui não é o caso porque você não está empurrando. Então você sabe que o cara sai aqui do ar, mas ele vai chegar aqui bem lentamente, porque você lançou, ou seja, você não está empurrando constantemente. Então só tem peso, é normal e o FAT, então aí tem C. Essa questão engana muita gente, certo? Essa questão engana muita gente. Tá, beleza? Ó, eu tô aqui na página 6, ainda tem mais, certo? Essas questões são muito importantes, tá? Questões de atrito, questões de peso, questão de plano inclinado, certo? Vocês tentem continuar as questões, certo? Eu vou fazer aqui, ó, tem todas essas questões aqui que eu ainda botei, certo? Eu tentei colocar diversas situações, a do elevador, do plano inclinado, certo? Uma chargezinha de teoria, questão de carro também, das trações que eu já falei, certo? Então, você tem mais questões por aqui. Eu vou fazer essa 8, que ela já chegou a cair em prova, certo? Vou fazer essa 8, que ela já chegou a cair em prova. Essa 8 também ela é do livro, ó. Um pequeno bloco, certo? Um pequeno bloco, ó, ó, ó. Um pequeno bloco é lançado para baixo ao longo de um plano com inclinação de um ângulo θ, com a horizontal, passando a descer com velocidade constante, ó, certo? Aí ele pergunta, sendo G o módulo da aceleração da gravidade e desprezando a influência do ar,
analise as proposições seguintes. 1. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o plano de apoio depende da área de contato entre a superfície. Então, você já, presta atenção, se liga, gente. O coeficiente de atrito não depende da área de contato, certo? Então, ele está dizendo que depende, não depende. Então, esse item 1 está falso. Então, você já sabe que esse cara está falso, certo? Então, você já sabe disso. 2. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o plano de apoio é proporcional a G. Então, ele está dizendo que o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o plano de apoio é proporcional a G. Não. Quando um objeto, isso é uma regra, quando o objeto ele desce com velocidade constante, certo? Quando ele desce com velocidade constante, o coeficiente de atrito cinético vai ser igual à tangente do ângulo de inclinação. Então, quando ele está descendo com velocidade constante, o mizinho, que é o coeficiente de atrito cinético, que está tendo movimento aí, é igual a tangente. Se ele tivesse, aí se liga nessa situação aqui, ó. Se você tem um plano inclinado, certo? Se você tem um plano inclinado e um objeto está parado em repouso, ó, o objeto está parado, ele está em repouso, mas ele se encontra na iminência de movimento, ó, então ele fica já para se movimentar. Se ele estiver na iminência de movimento, então o coeficiente de atrito estático, porque ele ainda está parado, vai ser igual à tangente desse ângulo, certo? Então, se ele estiver parado na iminência, dentro de um plano inclinado, o mi é a tangente. E se ele estiver deslizando, ou seja, descendo o plano inclinado com velocidade constante, certo? O mi também vai ser a tangente, só que agora é o coeficiente de atrito cinético, tá? Então, não é proporcional a G. Esse 2 também está falso. 2 está falso, morre esse aqui, ó, certo? Somente 3 é correto, pode ser aí. Então, vamos lá. Aí ele diz, o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o plano de apoio vale a tangente do ângulo. Isso está verdadeiro. Então, está verdadeiro a terceira. A terceira está verdadeira. E a quarta é, a força de reação do plano de apoio sobre o bloco é vertical e dirigida para cima. Então, muita gente, quando ele fala a força de reação do plano de apoio sobre o bloco, o bloco faz uma força no carinha que é anormal para lá. Ah, Daniel, isso aqui não é vertical, é verdade, não é vertical. Tem o peso que é para baixo. Atenção, tem um peso que é para baixo. Só que você sabe que se ele está deslizando com velocidade constante, tem atrito. Então, o atrito é para lá. Certo? O que é que acontece, Daniel? Acontece o seguinte, que tanto a força de atrito como a normal são forças que é o plano que está exercendo no objeto, porque são forças de contato. Então, o plano, ele exerce, quando um plano inclinado tem atrito, ele exerce, né, duas forças, né? Tá exercendo essas duas forças, tá? No objeto. Então, o plano, ele exerce duas forças no objeto. E para esse cara estar com velocidade constante, é porque a resultante dessas duas forças, que é a normal e a força de atrito, deve se cancelar com o peso. Então, a resultante é sim vertical para cima, ou seja, a resultante das forças que o plano de apoio exerce no bloco, a resultante, ou seja, é a normal e o peso. Quando ele fala essa força de reação, é essa normal e a força de atrito. É essa normal e a força de atrito juntas, que é a força que o plano de apoio exerce no bloco, vai ser para cima. Então, cancela. Então, isso aqui é verdadeiro, sim, apesar de ser uma questão difícil, tá?
Então, o 3 e o 4 estão corretas, certo? Então, a resposta é item C. Somente 3 e 4 corretas. Tá, beleza? Então, gente, ó, continuem fazendo exercícios de física depois, né? Vai ter aula de química agora, certo? Vai ter a aula de química agora, tá? E aí, eu vou fechar aqui e vou abrir de novo, 5 minutinhos, certo? Vou fechar aqui e abrir de novo para poder gravar só isso, tá?